Então, pessoal, entrou num tópico na nossa primeira aula de hoje a respeito dos cladogramas. Aqui a gente tem representado duas formas de cladogramas aí. Basicamente é só a forma em que ele é representado. Os dois acabam trazendo as mesmas informações pra gente. Alguns itens vocês precisam saber para conseguir interpretar os cladogramas aí. Primeiramente, vocês têm que saber que a base do meu cladograma ele vai representar aí os indivíduos ancestrais, então os indivíduos que iniciaram aquela filogenia. A filogenia seria a história de vida daquele grupo, seria os momentos, o que esse grupo passou em termos evolutivos aí, para chegar nos indivíduos que a gente tem agora. Então quer dizer que na base do cladograma a gente tem os grupos ancestrais, e no topo do cladograma aí a gente vai ter os grupos recentes, ou a gente vai ter os grupos derivados, vamos falar assim. Porque eu posso ter cladogramas que representam grupos extintos. Então, nesse caso, aí, eles não seriam recentes, né? Então, a gente considera aí o topo dos cladogramas aí como sendo onde estão os indivíduos derivados. Beleza. Vamos entender o que significa essas linhas aí, ó. Tudo que está em preto, essas linhas em preto aqui, a gente vai chamar de anagênese. O que seria essa anagênese? Anagênese é o período de tempo que uma população passou durante algum período até ocorrer algum evento. Então, por exemplo, se eu estou aqui, daqui até eu chegar aqui em cima, eu passei por um período de tempo, sei lá quantos mil anos eu passei nesse período aí. Então quer dizer que essa linha representa tempo aí pra gente. Quando ocorre dessa linha ter uma bifurcação, quando ocorre dessa linha ter uma quebra, nem sempre vai ser duas, mas quando ocorre dela ter uma quebra aí, a gente chama de cladogênese, que é o processo aí em que algo acontece que a minha população se quebra. Talvez essa população estava caminhando aqui todo mundo juntinho, ocorreu alguma barreira geográfica, uma inundação, algo aconteceu, algum evento ambiental aconteceu que dividiu essa população em duas. E agora elas não trocam genes entre elas, então não tenho reprodução acontecendo, então elas não trocam material genético entre elas, não tem o fluxo gênico, e elas continuam seguindo aí em filogenias completamente distintas, sem ligação aí uma com a outra novamente. Certo? Então isso seria os processos de anagênese e cladogênese. Então a anagênese é o período de tempo e a cladogênese é um processo de quebra provocado por alguma questão ambiental, pode ser algo provocado também pelo homem, mas se a gente for pensar em termos evolutivos aí lá do início da diversificação dos grupos, a gente vai considerar realmente como sendo eventos naturais. Beleza. Então a gente já sabe que a linha significa anagênese, as quebras são as cladogênese, anagênese, cladogênese, anagênese, cladogênese. Beleza. Para vocês identificarem as cladogêneses, vocês vão fazer assim, ó. Sempre que ocorrer uma bifurcação, vocês vão lá e enumerem as cladogêneses. Então eu consigo saber qual o indivíduo que eu tenho em qual local. Eu pergunto para vocês, quais os grupos estão presentes na cladogênese 2? Então se a gente olhar cladogênese 2 aqui, todo mundo que está nesse ramo, certo? E todo mundo que está nesse ramo pertence à cladogênese 2. Então quer dizer que os grupos 1, 2, 3 pertencem à cladogênese 2 aí. Então isso a gente já consegue entender. Vamos saber agora como que a gente consegue saber quais os indivíduos são mais aparentados, quais indivíduos são mais próximos uns dos outros aí, quem que tem a filogenia mais similar. Então vamos lá. Na aula eu expliquei para vocês uma técnica para vocês usarem pensando que essas linhas são na verdade corredores de um labirinto. Então vamos lá. Se eu peço para vocês nesse cladograma primeiro, para vocês me falarem quais os grupos ali são mais aparentados, qual o grupo que apresenta o maior grau de parentesco, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que olhar os grupos e ver qual deles aí tem a menor anagênese para eu conseguir chegar de um para o outro. Se a gente notar, o 1 e o 2 é o que a gente vai percorrer menos espaço. Então a gente vê que a menor anagênese ela está presente para aqui, para grupo 1 e grupo 2.
Quer dizer que eles não são aparentados com os outros? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que eles são mais aparentados entre eles. Eles apresentam algum parentesco com o restante? Sim, porque eles estão vindo da mesma cladogênese. Mas, se a gente quer saber os mais aparentados, a gente vê dessa forma. Quem que tem os menores períodos de anagênese aí, para a gente identificar esse grau de parentesco. Depois dele, a gente vê que é o 4 e o 5, tá vendo? Olha, eu tenho um caminho menor aqui do que aqui. Então, os nossos primeiros grupos aí seria 1 e 2, depois 4 e 5, depois 3 e 4 e por aí vai. E a gente pode fazer isso com todos eles para saber qual é mais aparentado de quem, certo? Então a gente consegue fazer essa distribuição aí. Beleza. Pro lado de cá não muda nada, certo? É só a forma que o cladograma foi representado. Então a gente vê o caminho que eu vou percorrer aqui, então ele é mais curto, então eu vou ter 1 e 2 aí sendo mais aparentados. Se a gente for olhar agora os próximos, olha o 4, tanto que ele vai ter que percorrer para conseguir chegar aqui no grupo 3. Então tá aparentado? Tá, mas é um pouco mais distante. Coisa que aqui a gente vê que é muito próximo, certinho? Qualquer dúvida aí, vocês me gritam lá, beleza?